Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de um vídeo muito legal, algumas pessoas perguntaram e é um momento muito importante e a gente faz isso desde 2008, que é o acolhimento familiar. Né? Quando nasce uma pessoa com deficiência, especificamente síndrome de Down, a gente vai desde 2008 acolher as famílias, levar alguma mensagem, né, uma possibilidade, algum exemplo, claro, desde que a família queira, né? Porque tem famílias que não querem e o momento tem que ser respeitado. Cada um é de um jeito, né, dentro da singularidade, e a gente tem que respeitar. Então, nós como Instituto Mano Down, a gente trabalha com esse tema, buscando referências, né, experiências, equipe, para isso, né, para saber a melhor abordagem. Obviamente que não tem fórmulas, não tem, cada caso é um caso, mas a gente elencou aqui, aí eu queria refletir sobre esse texto, da nossa experiência, né, do que pode ser útil, o que pode não ser útil. Lembrando que não é receitinha de bolo, quem dera se a vida fosse. Então, a gente acredita muito nisso, né, que muda vidas, a forma que é colocado. Uma das grandes estratégias do Mano Down é capacitar os profissionais de saúde, que muitas vezes quem dá a notícia, muitas vezes não estão preparados, às vezes estudou um pouco a síndrome de Down, não conhece, e a gente faz esse trabalho, né, que é muito importante, e ter esse olhar. E a gente, por isso que a gente dedica tanto à educação inclusiva, porque se a gente cresce com as diferenças, a gente fala mais naturalmente. Então, a forma que é dada a notícia muda tudo. No caso do meu irmão, né, 30 anos atrás, falou que ele não ia dar, não ia falar, aquela coisa. E como é que ficam os pais nessa história? Tá? Lembrando que é importante, né, de se qualificar para isso. Não é só a parte técnica, às vezes é a parte humana, é o olhar, é a psicologia, como diz a empatia, a Mônica aí. Então, a gente agora está fazendo isso virtual, então é mais difícil, né? Não é aquele calor humano, mas hoje a gente faz tanto nos hospitais como dentro do instituto, na nossa sede. Então, eu vou dar uma colocada aqui. Então, toda vez que a gente é chamado para esse momento, a gente sente um frio na barriga, né? E por isso a gente tem que estar preparado, não é fácil, não é simples, para levar aquilo que a gente acredita. E eu acho que não tem regra, primeiro é o coração. Você colocar o coração, né? A verdade, sempre a verdade. Eu acho que a verdade conecta, né? A sua história, aquilo que você... Né? Então, a gente já fez isso muitas vezes. Então, comunicar aos pais a concepção do nascimento de uma criança é uma tarefa indescritível. Principalmente para quem está ali fazendo parte, deve ser muito legal, né? Deve ser um momento muito bacana. Comunicar que o filho tenha nascido com uma deficiência, por exemplo, a síndrome de Down, converte-se em uma responsabilidade muito grande. Porque muitas vezes, se a gente perceber na nossa vida, o luto advém, a gente sempre não, né? Sempre não se usa a palavra. Quem dá uma notícia pra gente, muitas vezes não quer aquela notícia, qualquer que seja ela, você às vezes toma aquela pessoa com raiva, né? Em vez de olhar para dentro, parece que o sentimento é meu, e às vezes eu tenho isso também, né? Eu jogo pro outro, porque minha vida estava assim, alguém me deu essa notícia, mas quem me deu? Foi o fulano. Ah, então fulano que estragou minha vida, entre aspas, né? Para aquelas pessoas que acham isso. Então eu começo a culpar o fulano também. Então a gente tem que ter muita tranquilidade nesse momento. Então, não é apenas comunicar a hora da notícia, é informar, é acolher antes de tudo, e ter suavidade, leveza, e apresentar possibilidades para aquelas famílias que querem. De forma leve, com esperança e sempre acolhendo os sentimentos vivenciados, que esse momento é muito importante. Não tem que ir de um dia para o outro, tem que sair. Não, pode chorar, pode, né? Tem que passar pelo processo quem quer. Tem gente que passa, tem gente que não passa, tem gente que... Então, é como diz o professor, né, o Puxel, não há maneira boa, não há nenhuma maneira, então não existe curso para isso, tem como aproximar, se capacitar, de dar uma notícia ruim, porque isso depende do ponto de vista. Então, assim, para a maioria das famílias da nossa história, o nascimento da pessoa com deficiência é uma notícia ruim. A gente luta para que não seja, né? Mas hoje a realidade é essa, a gente não pode fugir dessa. Eu não esperava, não queria e tal, não era isso que eu pensava, era meu filho idealizado, aquela coisa. Mas tem famílias que fazem, que não levam numa boa, mas é exceção até hoje. A gente luta para que as pessoas tenham oportunidade e isso não possa ser uma exceção. E na nossa sociedade ainda carrega um estigma muito grande, que o nascimento de uma pessoa com deficiência, com Down, é uma tragédia. Então, historicamente, é isso. O que não concordamos. Né? E sugerimos profissionais, na hora da notícia, mostrar outros caminhos que combata esse estigma social de invalidez, de coitadismo, de vitimismo. O primeiro ato que geralmente a gente faz, e cada um tem o seu, tem várias iniciativas nesse sentido,
no Brasil todo é muito legal essa conexão. O primeiro ato é sem parabenizar, né? Nasceu uma vida que lutou tanto, olha como é que é, né? Vencer aquela corrida ali não é fácil, todos nós. Então, muita gente nasce uma pessoa com Down, ninguém parabeniza, um filho está ali, nasceu uma vida, cara, que legal. Então, parabenizar, né? Pela criança, que coisa boa, nasceu um ser humano, tá aí, né? 7 bilhões independente de ter deficiência ou não, um ser humano, e é aquele negócio, né? Se meu irmão tivesse nascido, minha vida não seria a mesma. Poxa, então toda vida importa. É a pergunta que eu sempre faço, né? Se você não existisse, se seu filho não existisse, o mundo seria melhor ou pior? Tá? Então tentar ser mais natural possível, sem forçar, né? Segundo o mestre, um grande pesquisador dessa área, bacana demais, espanhol, Jesus Flores, comunicar a notícia exige algumas coisas. Então a gente elencou algumas dele e algumas nossas, né? Primeiro, empatia, obviamente, para poder tentar se colocar no lugar dos pais e familiares, por isso que muitas vezes capacitar pais que já passaram por aquilo, ou mães, né, é bacana. Nem sempre, porque às vezes a mãe não está preparada, mas às vezes é um profissional, uma equipe e tal. Então, empatia. Eu sempre falo que empatia não existe. É tentar aproximar, ter humildade, calçar o sapato, mas nunca a gente sabe a dor do outro completamente. Não tem como chegar. Então, pensar, né, como eu gostaria de dar a notícia. Então, tem especialidades, hoje tem a Mônica do Empatiar, tem vários projetos no Brasil, tem o projeto Laços, tem uma serendipidade, tem várias iniciativas no Brasil, anos, né? 2, dar a notícia com objetividade e com informações atuais. Mostrar a realidade presente e não o estigma do passado. Opa, você sabia que tem 80, claro, né, dentro da conversa, 80 pessoas com Down já formaram. Então, às vezes, a pessoa, poxa, não era aquele que eu pensava porque não conviveu. É por isso que a gente luta para a prevenção, que é conviver. Mostrar exemplos, né, avanço na qualidade de vida. Então, hoje, antes era 30 anos, já é 90, já é 60 anos, hoje é a expectativa de vida. Então, mostrar, poxa, vem melhorando, que coisa legal. A gente luta para, né, pela inclusão, ou seja, todos têm oportunidades. 3, ter em mente que dar a primeira notícia constitui, acima de tudo, o primeiro ato terapêutico, que precisa de preparo e treino, não só de termos científicos, mas principalmente de sentimentos humanos. Então não é qualquer um que pode dar notícia. Tem que estar preparado. Tá? E muitas vezes a pessoa não vive o luto dela e quer fazer... Então, cada um tem que refletir. Né? Abaixo algumas dicas relatadas, né, para um estudo por várias famílias. Lembrando de novo, não existe fórmulas prontas. Cada um, né, de um jeito, singularidade. A gente tem que sentir a pessoa, se ela quer, se ela não quer. Então, dar a notícia para a mãe e o pai conjuntamente, se tiver os dois. Um ambiente privado, de preferência. Porque às vezes fala com um, fala com outra, reação diferente e tal. E geralmente com uma equipe. Né? 2. Ao comunicar o diagnóstico, use linguagem delicada, afetuosa, sem usar palavras que gerem estigmas. Né? Tem gente que fala, seu filho é mongol, até hoje. Se refira ao bebê como ser humano, muito maior do que a síndrome. A síndrome é uma das características. Né? Então, de preferência, né, leve materiais com explicações atuais sobre a síndrome, deixando claro que cada ser é singular. Se a família quiser, primeiro é acolher sentimentos de todos. Né? Nada de informação. Só se a família começar a perguntar no segundo momento, pode ser. Evite. 4. Silêncios e muita falta de informação. A maioria das famílias pesquisadas gostaria de receber a notícia o mais breve possível, evitando assim especulações, porque fica aquela correria, aquele tititi e ninguém fala. Pô, quanto antes a família, né? A não ser que tenha uma questão de saúde ali que não vale a pena. 5. Deixar claro que não existe culpados, que a família pode contribuir muito no processo de desenvolvimento dos bebês. Então é uma alteração genética, todo mundo está sujeito, tal. Deixar isso bem claro, porque senão as famílias começam a se culpar por aquilo. 6. Os profissionais de saúde podem sugerir grupos de apoio e associações que trabalham com o tema. E já sugestionar se querem receber uma visita. É o que a gente tem alguns convênios com alguns hospitais aqui em Belo Horizonte. Aqui em Minas, né, estamos na luta também para aprovar um projeto de lei para todos os hospitais, maternidades, comunicarem associações, não necessariamente o Manudal, tem várias, né, porque às vezes tem alguém ali, especialista, ou que tem experiência, uma equipe, que isso muda tudo. Né? O início da largada, da jornada, é importante. A gente acredita muito. Na realidade, então, pessoal, tudo se resume à necessidade de mudarmos o olhar. Como que a gente enxerga aquele nascimento? Como o fim do mundo ou como uma mudança? Como possibilidades? Como potencialidades? Como aconteceu com meu irmão e com tantos outros que a gente convive e vê hoje em dia. Né? Não podemos negar, né, que existem dificuldades, principalmente de saúde,
não necessariamente da síndrome de Down, mas cardiopatias, alguma coisa no estômago, alterações que existem, visão, audição, que tem que ser feito, né? Porque talvez a imunidade seja mais baixa, e aí é o médico mesmo, e a junta médica falar e explicar. Sabemos, né, que os horizontes hoje são os melhores possíveis, né? Muita informação, muita gente bacana, muitas associações, muito profissionais já capacitados, então, né, a perspectiva a gente sempre acredita que é muito boa. Então, somente com um olhar ampliado, que a gente levar informações atualizadas para a família, objetiva, ponderada, que permita os novos papais e mamães, né, escolher o melhor caminho para seu filho e filha que acaba de nascer com vida, com expectativa, com vontades. Né? Geralmente, aí depende da família. Quando eu vou, a equipe, a gente leva uma pessoa com Down, se a família permitiu, no segundo momento ou no terceiro, a gente permite se quer fazer uma visita, se quer conhecer, para ela ver a realidade, né? E muitas vezes falar, pô, né, legal, a pessoa vai lá e dá um abraço a ela mesma, então a gente toca música, então cada um tem um jeito, não tem certo ou errado, mas tudo consensado com a família. Então, a sociedade a gente ainda tem muito que avançar, concluindo, principalmente em relação à formação, né, dos profissionais de saúde, como eu disse, a respeito do tema. Então, a gente vê muita formação técnica e pouca formação humana, porque isso não existe curso. Por isso, de novo, a gente ressalta a importância da educação inclusiva. Se a gente convive com as diferenças desde novinho, a gente cresce com um olhar de potencialidade, não de vitimismo, coitadismo, dó e pena. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E aí, então, fica essas dicas. Se tiverem outras, quiser contar como foi, como não foi, a gente percebe hoje a estatística do Mano Down que vem melhorando isso, né? As profissionais de saúde mais qualificados, mais preparados e tal, mas ainda temos muito que avançar. A gente costuma dizer que a gente está a 15% que a gente gostaria. Tá bom? Comente, sugira temas, que nós estamos aí. Beijo aí. Bom dia. Valeu!